Olá, sejam bem-vindos à nossa série de reportagens de entrevistas que nós estamos trazendo para vocês dentro do Telejornal Integração. Hoje nós estamos recebendo a doutora Thaís. Muito obrigada, Thaís, por estar nos trazendo essas informações dentro do Outubro Rosa e trazendo informações jurídicas muito importantes para a população. Muito obrigada, Vanessa, pelo convite. Que bom estar aqui para a gente poder esclarecer alguns pontos importantes. Então vamos falar sobre as partes judiciais, né, onde as pessoas que são diagnosticadas com câncer, quais são as primeiras funções que elas devem procurar, o auxílio que elas devem procurar para estar sendo respaldada pela justiça com os direitos sociais e os direitos que elas têm como trabalhadores. Então vamos lá, Vanessa. O primeiro passo dela é, claro, procurar por um médico e ela vai precisar de um laudo médico. Esse laudo médico vai ser um documento importantíssimo, tanto para que ela consiga afastamento no trabalho, ela consiga algum benefício social junto do INSS, ela consiga exercer esses direitos. Primeiramente, esses direitos, existem leis que garantem os direitos da pessoa com câncer. Então existe o Estatuto do Câncer, existe a famosa lei de 30 dias, lei de 60 dias, existem várias regulamentações. Então, assim, pesquisando no Google, lei, direito, pessoa com câncer, ela vai conseguir encontrar algumas normativas que já vão dar uma orientação para ela do que ela possui de direito. Mas assim, trazendo para a vida real, para o caso concreto, normalmente essa pessoa, vamos falar da pessoa que trabalha. A pessoa que trabalha foi diagnosticada com câncer. O que ela precisa nesse primeiro momento? Ela precisa requerer com o empregador dela o afastamento desse trabalho. Então ela apresenta esse laudo médico, faz esse pedido de afastamento. Os primeiros 15 dias ela fica afastada no trabalho e depois ela vai dar entrada no auxílio doença. É importante deixar claro o seguinte, esses benefícios previdenciários para as pessoas com câncer, eles não necessitam de carência. O que é isso? Ela não precisa ter recolhido, essa é uma diferenciação, ela não precisa ter recolhido o número de contribuições que a lei prevê para as demais pessoas, ela só precisa ter a qualidade de segurada. Então, ela pode pedir o auxílio doença, caso essa incapacidade seja temporária. Se essa incapacidade for decretada permanente pelo laudo médico, pela perícia, ela pode ter direito à aposentadoria por invalidez. E essa pessoa que nunca trabalhou, que não contribui para a Previdência Social, que não é empregada, ela pode ter um benefício que chama BPC, que é benefício de prestação continuada. Então, o melhor caso é ela procurar pelo INSS ou procurar por um advogado para poder auxiliar, mas existem esses 3 benefícios sociais que ela pode pedir. Além do mais, existem algumas outras previsões, como por exemplo, o saque do PIS, FGTS, PASEP, ela procura pelo banco ou procura um advogado para orientar também, né? Para orientá-la. Então ela pode fazer esse saque, tanto a pessoa com câncer quanto algum dependente dela. Caso um familiar, o marido, o filho esteja com câncer, ela pode fazer esse saque. Alguns municípios, eles têm regulamentações específicas de algumas questões nos impostos, alguns benefícios nos impostos, alguns benefícios que eles podem trazer para essa população com câncer, mas isso varia de município para município. Não tem como a gente falar de uma regra geral. De uma abrangência geral, né? No caso do SUS, vamos falar sobre o Sistema Único de Saúde. A gente sabe da abrangência dele, o quanto ele tem ajudado muitas pessoas, né? Mas a gente também sabe de alguns casos específicos cujo ele não consegue estar ali dando a cobertura, né? Essa pessoa que foi diagnosticada, que precisa desse tratamento específico, ele pode estar entrando em contato com o poder jurídico, né, procurando um advogado, para estar entrando com uma ação contra o Estado para conseguir essa cobertura? Pode. O SUS, ele tem disposição legal de fazer o tratamento da pessoa com câncer. Ele tem que fazer esse tratamento no sentido amplo, não é no sentido engessado, porque cada pessoa vai precisar de um tratamento específico. Mas depende muito da localização, da cidade, se ela atende ou não atende, se ela tem tecnologia ou não tem tecnologia. Então, assim, olha, a pessoa que precisa de coisas que o SUS não consegue entregar naquele momento, não consegue cobrir naquele momento, ela pode ingressar com uma ação judicial, seja em face do município, do estado, da União. Quem vai fazer essa avaliação é o advogado e ela pode sim requerer na justiça medicamentos de alto custo, cirurgias que não estão contempladas pelo SUS ou que por qualquer outro motivo elas não estão conseguindo serem realizadas naquele momento. Ela pode sim procurar pela justiça para que ela tenha esse tratamento, esse medicamento que ela precisa satisfeito no tempo que ela precisa. Porque às vezes o problema é o medicamento ou a questão do tratamento, ele é fornecido
fornecido, mas a pessoa tem uma urgência. Então, ela também pode, nessa questão da urgência, procurar pelo Poder Judiciário para que ele auxilie nesse tratamento no tempo que ela precisa. Falando de abrangência, muito rapidamente, vamos falar um pouquinho sobre plano de saúde, né? Que a gente sabe que com o diagnóstico acaba vindo ali um pouco de desespero, né? As preocupações, e as pessoas acabam procurando por aderir ao plano de saúde. Quais os cuidados que essa pessoa deve ter para, nesse momento, estarem aderindo a esses planos de saúde? Quando a gente fala de contrato de plano de saúde, a gente tem que ter em mente, Vanessa, que existe uma regulamentação específica. A pessoa ela vai aderir a uma contratação específica com planos específicos. Então, assim, primeira coisa seria ficar atenta ao que está sendo contratado. E um outro detalhe que muitas vezes também é passado despercebido é se a pessoa ela contrata o plano de saúde já com essa doença pré-existente, ou seja, ela já está doente quando ela contrata o plano de saúde, pode haver uma modificação nessa questão dessa realização dos tratamentos. Existe uma questão específica de alguns tratamentos que não vão ser cobertos durante um período. Então tem que ficar um pouquinho atento a isso. O ideal é o quê? Estudar certinho o que está sendo contratado, ver qual que é a cobertura, quais são os prazos de carência, o que está naquela apólice, para não fazer uma contratação e depois precisar do tratamento e ficar na mão. Sim, é bom, importante a gente estar enfatizando isso, né? Para vocês entenderem também que é uma abrangência geral, não é específico apenas para o câncer de mama, mas nós estamos trazendo essas informações, né? Já para todo mundo conseguir ter todo tipo de conscientização. Bom, vamos falar então sobre o SUS, também o plano de saúde em relação às mulheres, né? Já que o Outubro Rosa está a conscientização do câncer de mama e que é uma notícia boa, que é uma coisa muito legal da gente estar enfatizando, que o SUS oferece sim um pós, né, muito legal que a gente gostaria que você falasse um pouquinho. Sim, essa questão da reconstrução mamária, ela já é definida até por lei, tanto pelo plano de saúde quanto pelo SUS. Existe a previsão da obrigatoriedade de que a mulher que passou por um câncer de mama e que ela tenha ficado com sequelas físicas, ela tem direito a essa reconstrução. Então, o ideal é que seja feito, existem assim previsões de que seja feita junto, na própria cirurgia seja feita a reconstrução, mas a gente sabe que às vezes não é possível por questões de logística, por questões técnicas mesmo, então ela pode sim fazer o requerimento no SUS e posteriormente fazer essa reconstrução mamária. Olha que notícia maravilhosa, né? Eu também gostaria só, Vanessa, de deixar claro o seguinte, nessas leis que garantem os direitos da pessoa com câncer, existe o acesso à justiça, a prioridade na justiça, então as pessoas têm prioridade de tramitação, elas têm prioridade na justiça, e elas também têm direito à assessoria jurídica. Então, procurar no seu município a assessoria jurídica gratuita para que ela possa entender tudo que ela pode fazer, tudo que ela precisa fazer para que ela tenha o seu tratamento garantido. Então, tanto no plano de saúde, quanto nessa questão de INSS, todos esses atos, eles podem ser revistos em alguns casos na justiça para que a pessoa consiga o benefício dela. Então, juntamente com o diagnóstico médico, né, aconselhado o laudo médico, que vai ser essencial para tudo, é necessário a gente deixar claro aqui também que a melhor orientação já seja procurar uma assessoria jurídica, um advogado de confiança, né, para poder estar aí abrangendo todas essas especificidades, para poder trazer para esse paciente um conforto, né, um alívio. Sim, na verdade a gente fala da assessoria jurídica, ela é tão importante quanto as outras áreas, tanto quanto a médica, a psicológica, o exercício físico, o bem-estar como num sentido amplo, a assessoria jurídica também é importante porque algumas questões são específicas de cada pessoa. Então, o trabalhador, ele tem regulamentações específicas no trabalho dele, o servidor público, ele tem regulamentações específicas, seja para a pessoa que está fazendo o tratamento, seja para algum familiar, a pessoa que é acompanhante de algum familiar. Então, para que ela não tenha prejuízo na vida dela, o ideal é que ela faça uma consulta com o advogado e ele vai explicar o que a pessoa pode, como é que funciona o afastamento, como é que funciona o acompanhamento, como que eu saio do meu trabalho, como que eu me afasto do meu trabalho, como que eu volto, eu posso ser mandada embora, eu não posso ser mandada embora. Essas questões, elas são muito específicas. Cada caso é um caso, então o advogado ele vai saber estudar aquele caso e passar para essa pessoa qual que é a melhor forma dela resolver essa questão toda sem prejuízo.
Olha que maravilha. Bom, Thaís, eu queria muito te agradecer por todas essas informações. Eu sei que você se disponibilizou estar aqui com a gente, eu agradeço muito. Agradeço também toda a equipe da NTV e agradeço a vocês que estão com a gente aqui agora e espero que vocês tenham aí absorvido todas essas informações, que tenham sido útil para vocês e eu quero agradecer muito a presença de todo mundo aqui, tá? Quero agradecer também toda a equipe que fez a minha beleza e espero vocês até uma próxima entrevista.